Aleluia, nosso Deus é santo, amém? Bom dia. Nossa, mas que bom dia fraco. Bom dia, meu irmão. Dê um bom dia para quem está aí do seu lado. Que coisa boa nós estarmos juntos nesse verãozinho chuvoso, temperatura gostosa, como a gente gosta, né? Estava fazendo tanto calor, mas o calor vai voltar, né, pastor Edson? Estou sabendo que ele vai voltar. Mas está uma delícia hoje, coisa boa nós estarmos juntos aqui em adoração ao Senhor. Você vai ficar nesse momento com o Acontece na PIB, que são as nossas notícias, os nossos convites para você participar dos eventos da igreja. E logo depois nós continuamos em adoração ao Senhor juntos, adorando o seu nome. Acontece na PIB, de cara nova, desejando a você um feliz ano novo, começando 2013, agora aqui nesse ambiente familiar, para lembrar um pouquinho da sua casa, onde talvez a sua célula se reúne, né? Os vários grupos de estudo da Bíblia que se reúnem nas casas. Nesse ano nós queremos falar muito disso, talvez você que ainda não faz parte, muito em breve as atividades voltam e retornam, você precisa se envolver numa célula. Quem sabe você líder de um grupo, quer dar uma agitada, uma renovada, entre em contato com o Ministério Elo que aparece aqui no telão. Você também que gostaria de discipular pessoas, a célula, esses grupos são o melhor ambiente para conhecer novas pessoas, discipular nova gente. Entre em contato então com o Ministério Elo, que eles podem indicar, encaminhar pessoas e ajudar a agitar aí o seu grupo, que daqui a pouco está começando. São essas e muito mais novidades que nós temos no Acontece na PIB, desejando a vocês todos um feliz 2013. Especial Maturidade, Férias de Verão. Dia 30 de janeiro e 6 de fevereiro, às 14 horas, no segundo andar. Não esqueça de trazer o seu lanche. CFM foi um tempo de transformação, de conhecimento, de experiências com Deus. O CFM me fez sair de uma mera expectativa ou assertiva intelectual e me fez colocá-lo na prática. O CFM me arrebentou por dentro, me virou do avesso, me mostrou hoje quem eu sou dentro do reino de Deus e me provou que eu posso aprender todos os dias. O CFM me mostrou que eu posso impactar. Para mim o CFM se resume em uma palavra: impacto de Deus. CFM para mim foi o amor de Jesus de forma prática e aplicada na minha vida. Eu comecei pensando que eu ia impactar, porque essa foi a nossa escolha, mas a gente foi mais testemunha do impacto na vida, na nossa vida e na vida de tantas pessoas através do CFM. Se você tem um dom, deseja aperfeiçoar, venha para o CFM. Foi uma bênção para mim e vai ser uma bênção para você. Escola Bíblica de Verão. Todos os domingos, 9h30, no quarto andar, com o pastor Igor Paulo. Shine.
Ministério de Homens retorna no dia 15 de janeiro com as suas atividades. Fique atento para as novidades de 2013. Holy Hour, das 6h30 da tarde às 8 horas da noite, na sala 201, toda terça-feira. Se você não entendeu, venha fazer o curso de Libras aqui na PIB. As aulas são do dia 21 de janeiro a 1º de fevereiro, das 7 às 9 da noite, de segunda a sexta. Pode fazer a sua inscrição no Ministérios Especiais no 5º andar, o investimento é de R$100. Confira agora a nossa agenda. Maturidade. Passeio no Barco Príncipe em Joinville. Mais informações, 3091-4327. Acampamento de verão Embaixadores do Rei, de 8 a 12 de fevereiro em Campo Largo. Mais informações na sua revista PIB. Congresso da Convenção Batista Brasileira, de 25 a 29 de janeiro. Desafiados a ser padrão na valorização da nova geração. Vai ser em Aracaju, Sergipe. Mais informações, 3091-7786. Já estamos ficando por aqui, você visitante é muito bem-vindo, confira os aniversariantes também que estão na sua revista PIB. Homens, aproveitem aí o Holy Hour, não deixe de participar desse encontro. E você também que ainda não conhece o stand da nossa construção, dá uma passadinha no final do culto, tem vários artigos ali em promoção, assim você adquire um presente e ainda ajuda na nossa construção aqui, para terminarmos ano que vem, 2014, comemorando os 100 anos da nossa igreja. Que Deus abençoe você e até o próximo Acontece na PIB. Amém. Quero lhe convidar a ficar em pé onde você está. Nosso pastor, há alguns meses, nos diz que esse dia chegaria, o dia do andaime no meio da igreja. Esse dia chegou. Glória a Deus, amém? Isso é sinal de que está se aproximando o tempo em que nós vamos desfrutar desse ambiente completamente pronto para o louvor da glória do nosso Deus. Porque o Senhor não habita em tendas, não. Ele habita em nossos corações. Mas tudo que nós fazemos, inclusive essa construção, não tem nenhum outro objetivo senão glorificar o nome do nosso Deus nesta cidade. Você concorda com isso? Queria convidar o pastor Nasser para vir aqui à frente. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. E eu queria te incentivar agora, nesses segundos em que nós vamos estar orando, a falar com o seu Deus. Por que você veio aqui nessa manhã? Você com certeza não veio apenas para desfrutar da beleza desse lugar, ou da beleza dessas canções. Ah, querido, se foi só para isso, isso é muito pouco. O Senhor tem muito mais para você nessa manhã. Vamos orar, adorá-lo. Nós te damos, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Tu és o Senhor, ó Deus, e nós colocamos o nosso coração na Tua presença nesta manhã, Senhor, para dizer-te, ó Deus, sê engrandecido neste lugar. Sê engrandecido em nossas famílias, Pai. Ó Deus querido, que o Teu nome continue, Senhor, em nossos lábios. Que o nosso coração continue submisso a Ti, Senhor. E que o Senhor se alegre da nossa vida. Pai querido, que esse culto glorifique o Teu nome em tudo. Que o Senhor, ó Deus, seja o único a aparecer aqui, Senhor, a dizer, a receber toda honra e toda glória e todo louvor. Pai, toma nas Tuas mãos as vidas de cada pessoa, cada coração, meu coração. Quero aprender a Te louvar. Quero aprender, ó Deus, a adorar-te. Quero aprender a estar na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os nossos erros, ó Pai, e limpa o nosso coração, para podermos Te adorar em espírito e em verdade.
Abençoa cada vida aqui. Abençoa, Senhor, cada um que está servindo ao Senhor. Cada pessoa, meu Deus, que se levantou nesta manhã e, ó Deus, veio à tua casa para servir, para trabalhar na obra de Deus. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, recompense e dê alegria para cada coração. E que tudo, ó Deus, glorifique o teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus Supremo soberano em glória. Você sabe essa canção? Cante para Ele. És incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Deus Supremo és, Deus Supremo és, soberano, soberano em glória. Não há outro como Ele. És incomparável em sua formosura. És incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Supremo és, soberano em glória. És incomparável em sua formosura. Diga para Ele, querido. És suas vozes. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro. Não há outro. Não há Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus igual ao Senhor. Pode aplaudir esse Deus. Não há outro Deus como esse. Enquanto nós continuamos adorando ao Senhor, eu queria convidar a Natália da Cruz Aguiar,
com os seus pais, Lucílio e Dayana. A Natália vai ser apresentada nessa manhã com toda a sua família, amigos. Se cheguem aqui junto conosco. Agora diga para o seu irmão que está aí do seu lado uma coisa maravilhosa. Diga: eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu posso descansar no meu Deus. Quantos aqui já experimentaram descansar no seu Deus? Ah, coisa boa. A palavra de Deus diz que a esperança no Senhor não desaponta, ela não confunde. Por isso nós podemos descansar nesse poder. Que consolação o meu coração tem, descansando no poder de Deus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Que consolação! Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer de me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando. Eu quero ouvir a sua voz agora. Não descerei nada, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor. Ainda só você. Descansa nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no... Todos lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia, você pode sentar-se. Deixa eu apresentar aqui para vocês a Natália. Eu tentei pegar ela no colo, não consegui, e acho que a mãe também não está conseguindo. Quer ver? Ó como ela é. De opinião. É sério. Agora vem cá, mostra a Natália aqui para todo mundo ver, né? Olha que coisa fofa. Vamos lá. Olha. Opa, tá estourando lá. Aí, olha só que coisa linda. Que coisa. Você gosta de aparecer na televisão, hein? Já vi. Que coisa boa, né? Fica de pé, você estende a tua mão para cá, para a gente agradecer a Deus e abençoar a vida da Natália. Esse não é um batismo, não é? Porque a gente crê que cada pessoa tem que ter um compromisso pessoal com Jesus. E um dia, quando ela receber Jesus como Senhor e Salvador da vida, ela vai pedir o batismo dela. Mas esse é um momento quando nós pedimos a bênção de Deus sobre ela e sobre a família que está aqui, para que Deus abençoe a ela e a vocês, de tal maneira que vocês possam ensinar a ela, conduzir, e vocês diante do Senhor assumem uma responsabilidade de educar essa criança nos caminhos do Senhor.
E nós vamos pedir a bênção de Deus para que vocês façam isso. Que ela não aprenda só matemática, essas coisas na escola, mas que ela aprenda valores, que ela aprenda vida e que aprenda com os pais, que aprenda com a família, com as pessoas significativas. E nós, como povo de Deus, nós queremos ser parceiros disso, né? E sermos unidos a vocês como família. Então estenda a mão para cá para a gente orar. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dessa criança, Natália, nas tuas mãos. Pedir que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ela, que o Senhor sobre ela levante o seu rosto, demonstre a tua misericórdia, a tua bênção, a tua paz, e que na medida em que ela vá crescendo, Senhor, ela seja, Senhor, conduzida pela tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, que ela seja bendita do Senhor, que os ouvidinhos dela, que o coração dela sejam abertos para Jesus, que os papais, que a família que está aqui, que os amigos sejam instrumentos do teu amor na vida dela, e que ela possa ouvir através deles e do exemplo deles aquilo que Jesus tem para ela. Cuida, ampara e faz dessa menina uma bênção. E que os seus pais se alegrem ao verem o desenvolvimento dela e colecionem no coração as tuas maravilhas e sejam eles instrumentos da tua bênção. Fica com ela, Senhor, fica com os seus queridos. É aquilo que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Eu quero ouvir a sua voz. Chamou-me, chamou-me, não sou uma tantas que o triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Vamos cantar a última estrofe? Com fé. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior
bom saber que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Queria que você meditasse hoje em uma palavra do Senhor em Romanos 8. É uma palavra tão abençoadora e é bem o que nós acabamos de cantar. Com o Senhor nós somos mais do que vencedores. E no finalzinho de Romanos, no verso 37, ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que cada um de nós tenha essa certeza, que não importa a adversidade, não importa o tempo que nós estejamos passando, se está num tempo bom ou se está num tempo muito difícil, até ruim, o Senhor está conosco. Ele morreu por nós. E Ele promete que nunca nos abandona. Não se deixe levar pelas circunstâncias e resmungue do Senhor, mas ao contrário, dê graças a Ele, que apesar das circunstâncias da vida, Ele está sempre conosco e com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Lembra disso na hora que vier dificuldade, porque é muito fácil darmos graças quando está tudo bem, mas quando está difícil, tenhamos a certeza de que Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu sei que além desses pedidos que estão aqui, tem muito no seu coração. Aqueles que estão pela internet também, alguns queridos nossos que não estão aqui porque estão acamados, ou estão longe nas férias. Mas é gostoso saber que todos nós estamos unidos, seja através da internet, do Espírito do Senhor. Estamos todos unidos. Ontem eu recebi um e-mail da comunicação, 6 anos, que foi ao ar o primeiro culto pela internet, em abril de 2006. E quantas vidas têm sido alcançadas. Essa semana recebi um e-mail de um irmão que está lá na Itália. E ele diz: que saudades da PIB, mas que bom que eu posso participar do culto junto com os irmãos. Louvado seja o Senhor por esse ministério. Agora vamos colocar nas mãos do Senhor aquilo que está no nosso coração, tendo a certeza de que com Ele nós somos mais do que vencedores. Ajoelhe-se comigo na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor já morreu por nós e o Senhor venceu a morte, com uma morte que o Senhor não merecia, mas ainda assim, o Senhor derramou o teu sangue para nos purificar de todo pecado. Bendito seja o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas promessas. Muito obrigada, Pai, porque não importa o momento que estamos vivendo, o Senhor conosco está, sempre. Se é tempo difícil, o Senhor nos fortalece, nos carrega no colo, enxuga as nossas lágrimas. Se é tempo de alegria, o Senhor se alegra conosco e podemos render graças ao Senhor no tempo difícil e no tempo bom. Bendito seja o Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui na Tua presença, alguns aqui, outros pela internet, às vezes tão distantes de nós, mas obrigada porque o Espírito do Senhor que nos une, faz com que nós chegamos bem pertinho do Senhor, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Bendito seja o Senhor, que ouve as nossas orações e quando não conseguimos nem expressar aquilo que sentimos, Teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, chega até o Teu trono de graça. E Jesus, obrigada porque o Senhor intercede por nós junto ao Pai. Ah, que amor tão grande. E assim nós queremos colocar, Pai, não só os pedidos que estão escritos aqui, na rede de intercessão,
mas aqueles que estão nos corações, que estão sendo escritos por Ti agora, Pai. Ah, Deus, olha cada situação de gratidão. Temos tanto para Te agradecer: o sustento, a saúde, o amor em família, o amor da Tua igreja, este lugar que nos acolhe. Bendito seja o Senhor. E temos tantas coisas que estão sendo escritas, Pai, com dores tão grandes de alma, dor física, dor na mente, no emocional. Tu sabes, ó Pai, só Tu sabes. Por isso, olha com carinho, se inclina para nós, ó Deus, e toma diante de Ti todos esses pedidos que estão sendo levados a Ti agora. Coloca a Tua mão de cura onde precisa cura, intervenção, Senhor. Aquele nosso querido irmão que amanhã vai passar por uma intervenção tão séria. O outro que teve AVC está se recuperando graças a Ti. Problemas, Senhor, de pessoas até na UTI, Senhor, que estão sofrendo. Que o Senhor os visite agora. Que eles sintam o toque do Teu Santo Espírito. Não se sintam sozinhos, mas se sintam acarinhados pelo Senhor. Afofa a cama dos nossos amados, ó Senhor. Dá o alívio, dá o livramento. Famílias, ó Pai, que estão com problemas de relacionamento. Ó Deus, em nome de Jesus, impeça que no nosso meio haja divórcio, mas ao contrário, entra com o Teu amor, com a força do Teu Santo Espírito e dá-nos, Senhor, lares cheios do amor e da força do Senhor, força para reconstruir, força para vencer contigo, Pai. Abençoe os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos nossos aqui na igreja. Não permita que o inimigo entre e faça confusão, ou que alguém se entristeça com o outro. Ao contrário, Pai, que os nossos laços possam ser cada dia mais fortes, mais cheios do Teu amor. Dá-nos, Pai, uma família de amor. Quantos queridos nossos estão viajando? Guarda, protege, que seja tempo bom, de refrigério. E Pai, na próxima semana começaremos os trabalhos da Convenção Batista Brasileira e na outra semana teremos a Assembleia. Que o Senhor nos guie, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a nossa denominação e que nunca envergonhemos o Teu nome, mas ao contrário, Pai, que o Teu nome seja engrandecido através de cada batista espalhado por todo o mundo. Ó Deus, dá a unção do Teu Santo Espírito e que possamos ali Te glorificar, Te bendizer e Te exaltar. Abençoe nosso pastor na presidência da convenção. Que o Senhor o unja, que o Senhor continue a usá-lo. E mais uma vez, Pai, sejamos vitoriosos no Senhor. Bendito seja o Senhor por tudo. Aceita a nossa gratidão e recebe os nossos pedidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Quando a gente pensa nas coisas que a Bíblia fala a respeito da graça de Deus, da fé, não é? E que a gente vai experimentando, a gente vai descobrir que na dinâmica da vida, não é? A gente vai ter que dar passos concretos de fé. As coisas não acontecem assim com o tapete vermelho caído assim. A gente vai aprendendo a depender da graça dele, né? Então, no final desse ano, eu fui provado. Estava vivendo um tempo de angústia tremendo na minha alma, né? Porque a gente tem uma linha de crédito, você sabe, para a obra. Essa linha de crédito, ela está aprovada, mas eu tenho que apresentar as garantias para a gente poder liberar o dinheiro. E eu não tinha garantias no final do ano para poder liberar dinheiro. E aí começaram a aparecer algumas que vão ser liberado recursos só em março desse ano. Ainda faltam outras, né, garantias para a gente fazer isso. E a gente a igreja foi pegando emprestado dela mesma, não é? Dos fundos para pagamento de 13º, de, enfim, férias, etc., que a gente vai depositando todo mês um pouquinho, para chegar no final do mês, no final do ano, ter o dinheiro para pagar tudo isso. E a igreja foi pegando emprestada dela mesma, desses fundos. Só que estava chegando o dia 20 de dezembro. Você sabe que dia 20 de dezembro tem que pagar a segunda parcela do 13º. E que angústia, meus irmãos, porque a gente não tinha os recursos. E aí tentamos uma outra operação, uma outra maneira, e eu dizia: Senhor, nós estamos fazendo a tua vontade, a casa é tua, a obra é tua, e agora, Senhor? Você sabe como é, né? Porque vem aquelas batalhas, e eu acho que Deus gosta que a gente viva no limite, emocionalmente no limite. E aí, então, quando chegou no dia 20 de dezembro, às 4 horas da tarde, entrou o dinheiro que a gente precisava para pagar, e 15 para as 4, quando foi 4 horas a gente pagou todo mundo, e graças a Deus, né, como nunca atrasamos nenhum salário, outra vez não atrasamos, porque Deus é bom, Deus é fiel. Agora, não é fácil viver nessa dinâmica não, né? E eu continuo nessa dinâmica no mês de janeiro, e eu estou aqui angustiado outra vez. Eu sei que tudo está no controle de Deus. Eu acho que o Senhor tem um propósito com tudo isso. É que a gente saiba que veio das mãos dEle. E a gente saiba até o horário das coisas. Que a gente conheça até os detalhes. Porque Ele é fiel. E tudo quanto a gente aprende dEle, vive dEle, experimenta dEle, é dinâmica da graça dEle na nossa vida. Eu sei que não acontece só comigo, eu acho que você tem as suas histórias também, não tem? Fala a verdade, não é? Aquelas histórias de chegar ali no limite, mas vem a graça de Deus na hora certa. Eu ouvi uma história essa semana tão bonita, né? De uma irmã querida que disse que queria tomar leite e está sem dinheiro para comprar leite. E durante uma semana ela orou: Senhor, eu queria tomar leite, né? E aí, um dia de manhã, uma semana depois, tem uma caixa de leite lá na portaria da sua casa, para dizer que o Senhor mandou para ela a caixa de leite. Até ela já não sabe quem é que mandou o leite, mas ela tomou o leite, porque Deus é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. E quando a gente vive essa dinâmica de Deus, a gente aprende a confiar nele, a gente aprende a depender dele, e a gente aprende a ser parceiro dele em todas as coisas. Quando a gente entrega o dízimo, quando a gente entrega a oferta, quando a gente é tocado no coração para entregar uma caixa de leite, a gente sabe que a gente participa do movimento do Espírito Santo de Deus.
e que nós nos tornamos, como a Bíblia chama, de cooperadores da obra de Deus. A gente coopera pregando o Evangelho, a gente coopera colocando os nossos dons e talentos a serviço do reino, mas a gente coopera também financeiramente. E hoje eu queria convidar você, que é um cooperador dessa obra, alguém que tem prazer em servir ao Senhor em todos os seus aspectos, também na área financeira, a entregar nesse momento o seu dízimo, a sua oferta alçada, em louvor ao nome de Jesus. E se você ainda não participa dessa obra de construção que essa igreja está fazendo, eu queria desafiar você a colocar um percentual da sua renda todo mês, assim como você coloca do seu dízimo, além do seu dízimo, para dizer, esse aqui é uma oferta alçada para a gente terminar essa obra. E você sabe a data que a gente vai terminar, em nome de Jesus, não é? Qual é o dia? 13 de maio de quando? 2014, né? Sabe o que vai acontecer nesse dia? Além da inauguração desse templo, vai ser o centenário de vida dessa igreja. E a gente vai estar celebrando isso e dedicando ao Senhor esse local que a gente já está deixando bonito, está fazendo, está trabalhando, não paramos de trabalhar, mas que a gente sabe que é obra da graça de Deus. Então, se você veio preparado hoje para celebrar ao Senhor com a sua adoração, com o seu cântico, mas também com a sua oferta e com o seu dízimo, você se levanta do seu lugar e num ato de adoração e louvor e consagração, vem até aqui à frente e deposita e diz, Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor, eu sou um cooperador dos teus projetos nessa terra. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Pois pra te adorar, Jesus, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. Vem fazer em mim, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos adorar ao Senhor porque Ele é digno, continuar adorando. E você vai fazer desse cântico a sua oração. Venho, Senhor, minha vida, entregar tudo. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Diga para Ele, querido. Como oferta de amor e sacrifício.
que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, muito, muito obrigado, porque ter um relacionamento contigo é um privilégio. Te adorar, te louvar, expressar o que está no nosso coração é uma alegria tão grande, Deus. E fazemos isso cantando, mas fazemos ofertando, porque reconhecemos, Deus, que o Senhor tem sido bom para nós e é o dono de todas as coisas e tem nos presenteado de formas muito diferentes. Tua palavra diz que o Senhor é fiel, e como isso é verdade, nós sentimos, nós experimentamos um Deus que sempre, sempre tem vontade perfeita, boa e agradável na nossa vida. Por isso, entregamos nossos dízimos, mas entregamos a nossa vida para o Senhor, porque nós queremos, dia após dia, agradar o coração do Senhor, que nos fez e que nos presenteia com vida e com bênçãos a cada momento da nossa vida. Recebe a honra, recebe a glória, e Deus continua a trabalhar na nossa vida neste dia, porque queremos mais de Ti, queremos ouvir a Tua voz e queremos sair daqui, Deus, para viver junto com o Senhor, de maneiras que possam agradar a Ti e também mostrar o Senhor nessa terra, por onde nós andamos. Obrigado, Deus. Tudo que o Senhor é e tem sido na nossa vida e tem feito é bom. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue adorando aquele que é fiel. Apesar de ser dono de tudo que existe, Ele não esquece de mim e de você. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Não há melhor lugar para estar, Deus. Sobre as águas tu também
nos lembrando que nós podemos descansar a nossa vida, o nosso coração, as nossas necessidades, todas as coisas nas mãos do Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. O mesmo Deus que criou o mundo é o Deus, é o nosso Deus. Se o trovão e o ar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo
glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode sentar-se, querido. Eu estava pensando aqui, né, naquele testemunho que eu falei do leite. Você já reparou que quando a gente dá uma cesta básica, geralmente a gente não dá leite? Aí eu perguntei aqui se tem leite na igreja. Não tem. Eu tenho cesta básica, mas não tenho leite. Então, quem sabe, quando você for fazer compra, você compra algumas caixinhas de leite e dá aqui de presente para a gente doar para alguém, né? Leite em pó, ou leite desse longa-vida também. Você lá, vê o teu coração, pensa nisso e deixa aqui na igreja para a gente, tá bom? Essa é uma maneira de a gente ajudar. A segunda coisa que eu queria falar, o que é que eu tinha que falar? Ah, é verdade, já estou até perdido aqui hoje. É o seguinte, tem muitas maneiras que as pessoas ajudam a gente na construção. E uma delas é quando as pessoas doam coisas, né? E a gente tem uma doação lá ali fora de panetone. Sabe aquele panetone trufado que quando você abre o chocolate vai escorrendo assim, sabe? Quando eu olho assim aquela propaganda, eu começo a ter água na boca, mas aí eu levo bronca em casa. Bom, então é desse que a gente tem lá, né? E aí o preço dele está na faixa aí de 40, 50 reais mais ou menos, e está sendo vendido a R$ 29,90, e essa doação é para que a gente possa também, vai estar lá no estande da construção, é uma doação que a gente vai reverter em recursos para a obra da construção. Então, se você compra, você abençoa também a obra da construção, tá bom? Então, é uma maneira de você ajudar. E eu estou pensando naquela propaganda assim, que abre assim, assim, sabe, benzinho, aquele assim que abre e cai assim, para construção, bem. Vamos, vai, vamos, hein? Sabe, aquele assim, tá bom. Eu vou comprar para construção. Tá bom. Terceira coisa que eu queria falar. Todos os homens, agora de pé. Vamos lá. Todo homem de pé aqui. Deixa eu ver aqui. Homem. Quem é homem fica de pé. Tem bastante homem aqui, rapaz. Olha que legal. Olha, é o seguinte. A gente preparou um horário especial para você, para a gente lidar com a tua vida, ministrar na tua vida, orar um pelo outro, um cuidar do outro, um confrontar o outro. E você sai do serviço e vem para cá, é aquilo que a gente vai chamar de hora santa, ou em inglês Holy Hour, né? E é aquele tempinho que você sai do serviço, só homens vão estar aqui, encontrando, orando, buscando a face de Deus, confrontando um ao outro, falando da sua vida, e a gente vai fazer isso toda terça-feira, entre as 6:30 da tarde, às 20 horas, termina em ponto 20 horas, você vai para casa, se você tem um outro compromisso e tal, e esse é um tempo da gente investir na sua vida. Agora eu vou falar para as mulheres, presta atenção, manda o teu marido aqui que você vai ser abençoado, né? Por quê? Porque a gente vai investir nos valores do papel do homem dentro da casa, do papel do homem na sociedade, do papel do homem como servo de Deus, do papel do homem como ministro do reino de Deus. Começa essa terça-feira, tá bom? Então você já tem compromisso, fala para o teu companheiro que está do lado, ó, você tem um compromisso terça-feira, 6:30 da tarde. Mulher, pega no pé, marca na agenda, que ele vai esquecer, tá? E eu queria que você estivesse com a gente aqui para a gente ministrar na tua vida. Pode sentar. Eu, panetone? Não. Olha, o pastor falou assim, mulher, manda teu marido. Manda com carinho, com jeitinho. Porque certas pessoas, quando a gente manda, não vai, fica bravo. Mas se a gente fala paixão, tem um encontro tão bom lá, você vai ser abençoada, nossa casa também, não é? E sem panetone. Tem diet, tem 0. Só um. Que bom, queridos, que coisa boa. Vocês orem pelo pastor, tá? Pelo seu pastor. Eu vou estar esse tempo aqui numa missão bastante grande, bastante pesada para mim, que vai ser dirigir a Convenção Batista Brasileira, lá na cidade de Aracaju, tá? E eu preciso das orações de vocês, preciso que Deus dê sabedoria, dê direção, que abençoe todo o congresso que vai acontecer, é uma grande responsabilidade.
estou terminando o meu mandato, não tem reeleição, pode ficar tranquilo, tá? Outros já disseram, graças a Deus ali, estou vendo aqui, não é? Mas eu queria que vocês orassem. Posso contar com a sua oração? Quem vai orar pelo pastor? Levanta a mão aqui, eu quero ver. Mas marca na tua agenda, não esquece não, tá? Eu digo isso lá, eu digo assim, olha, o que está acontecendo aqui, porque a minha igreja está orando por nós. Eu falo sempre isso lá, tá? Posso contar com você? Amém? Então abra agora a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. A palavra de Deus vai nos ensinar, lá no comecinho da Bíblia, né? A gente tem os primeiros 5 livros, né? O 6º é Josué, o 7º é Juízes. Juízes 2, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. E abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. E o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. E sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. E assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam, mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e a adorar a outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava, e enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos, e ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam e teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim vereis se os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça. E nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, aplica a palavra nos nossos corações. Abre a nossa mente, abre a nossa visão, abre o nosso coração. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Quando eu estudo o livro de Juízes, eu descubro que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar foi não conseguir comunicar a paixão espiritual para uma nova geração, que se formou após a conquista da terra. É interessante porque essa geração que conquistou a terra era uma geração apaixonada por Deus. A Bíblia fala que a geração anterior, toda ela morreu no deserto, menos Josué e Calebe. E esses eram os filhos daqueles que tinham saído do Egito. Eram aquelas pessoas que tinham visto durante 40 anos o maná cair do céu. Eles tinham visto durante 40 anos a água brotar da rocha. Eles tinham visto durante 40 anos a coluna de fogo aquecendo o povo no frio do deserto. E viam a nuvem que cobria o grupo que estava caminhando ali, não é? E ficava só em cima dele como uma sombrinha abençoadora no meio do sol e do calor do deserto. Eles viram os milagres de Deus. Era aquela geração que via os seus pais se ajoelharem na porta da tenda de cada um toda manhã, quando Moisés se levantava e ia na direção do tabernáculo, porque todos queriam ver a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo. Então o papai ficava na porta e toda a família ficava espiando para ver a hora que a glória de Deus ia descer. E quando a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, que eles viam a nuvem da glória de Deus, o Shekinah de Deus descer, todo mundo colocava o rosto em terra, porque sabia que o Senhor estava no meio deles. Você pode imaginar isso? Essa geração foi apaixonada e começou a conquistar a terra. E eles conquistaram a terra, fizeram grandes feitos em nome do Senhor, mas não conseguiram passar para os seus filhos e para os seus netos a mesma paixão espiritual. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho da história da igreja, a gente vai descobrir que essa mesma tragédia ocorreu com as gerações que se sucederam aos grandes avivamentos. Houve uma conversão em massa de muitas pessoas e a geração seguinte do avivamento não viveu a mesma paixão da geração anterior. Há 2 anos atrás eu estive na Coreia e você tem ouvido falar do avivamento coreano, das igrejas imensas, e realmente elas são imensas, não é? A igreja hoje dirigida pelo Dr. Lee, que era do pastor Paul Yan-cho, é uma igreja que tem mais de 750 mil membros, não é? É uma igreja imensa, não é? Ela se reúne em células, não cabe em nenhum estádio do mundo, né, para você ter uma ideia dessa coisa. Mas conversando com o Dr. Lee, que é meu amigo, a gente viaja junto uma vez por ano, ele estava preocupado junto com os outros pastores, não é, da Coreia, né, que são líderes hoje dessas grandes igrejas da geração passada. Ele disse assim: olha, nós estamos sofrendo um problema, porque nós não conseguimos passar para a nova geração a mesma paixão espiritual da geração anterior. E quando a gente olha para essa realidade, não é, a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa na Europa, em anos passados, onde nos anos 20, por exemplo, na Alemanha, houve um grande avivamento nos anos 20, onde várias ações missionárias, vários grupos de diaconia surgiram, e você não vê mais essa mesma paixão ali colocada. A gente vê isso acontecendo hoje nos Estados Unidos, e a grande pergunta é: por quê que uma geração tão apaixonada não consegue passar essa paixão por Jesus para a próxima geração? E eu queria olhar para esse texto do livro de Juízes e tentar compreender algumas lições que nos ajudem a entender as razões porque a geração seguinte não foi
comunicada a ela essa paixão espiritual. O que eles erraram? O que aconteceu? O que precisava mudar para que eles pudessem comunicar a paixão espiritual? A primeira coisa que eu vou aprender, e talvez nessa manhã eu só trabalhe essa verdade pelo nosso tempo, não sei, vamos ver, mas quero continuar a estudar esse texto hoje à noite. A Bíblia diz assim, verso 10, todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que Ele havia feito pelo povo de Israel. E a coisa que ficou na minha mente quando eu meditava nesse texto era que eles conquistaram a terra, aquela geração foi capaz de conquistar a terra, mas eles perderam os seus filhos. E essa talvez seja a primeira lição que nós podemos aprender, era ver quem eles eram e quem eles se tornaram. Naquele começo da história, eles eram apaixonados, porque no deserto eles eram um povo nômade, sem propriedades, que para viver dependiam exclusivamente da bênção do Senhor. O maná era a fonte do alimento, a água brotava da rocha, pelo toque milagroso da vara de Moisés, e esse era o suprimento, Deus era o suprimento. A esperança deles era chegar na terra prometida. A comunidade de Deus era a única referência, eles estavam focados, tudo vivia e estava acontecendo em torno da comunidade. A única herança desse povo que não tinha nada era o Senhor, mais nada. E agora, eles entraram na terra prometida, eles tinham as terras, eles tinham as cidades, eles tinham instrumentos agrícolas, eles tinham tecnologia conquistada dos povos que eram mais avançados do que eles, como o povo nômade. Eles eram os donos da terra, eles eram os senhores do seu mundo. E agora a fé se tornara um acessório e não o centro da vida. A família deixara de ser o que era no deserto. A família no deserto era o referencial da fé. Todos os dias de manhã, algumas coisas aconteciam na casa daquelas pessoas. Todo dia de manhã, eles iam para a porta da tenda para ver Moisés passar e ver a glória do Senhor. Sabe o que acontecia depois? O maná caía do céu. E todo mundo ficava olhando, quando levantava-se, a chuva do maná. E aí saía a família inteira para recolher o maná. E não podia pegar mais do que se fosse comer naquele dia. Porque se você pegasse mais do que você ia comer naquele dia, ele estragava. Mas quando chegava a sexta-feira, porque sábado era o dia do Senhor, o dia do descanso, não vinha o maná, era a única vez que eles pegavam dobrado e não estragava, por milagre de Deus. E eles viam um milagre de Deus todo dia. E a família era aquela que dizia: vem filho, vamos lá, vamos pegar o maná. Vem filho, vamos para a porta da tenda, porque a gente está vendo a glória de Deus. Olha só a nuvem, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a terra que mana leite e mel. E agora, a família deixara de ser o centro da fé para se tornar a base militar de defesa das terras. E a família então agora fazia parte do exército. A família era o centro da economia da nação. E a missão da família começou a mudar. Ao invés de ser o referencial da fé, era o referencial da conquista, da mantença e da produção. A família tinha que conquistar a terra, tinha que manter a terra e tinha que produzir a terra. Deus queria que eles fizessem essas coisas, sem perder os referenciais antigos. E enquanto os mais velhos ainda estavam vivos,
um pouco das histórias do passado, conservaram parte da geração, mas estas eram as histórias dos seus pais e dos seus avós, e não eram mais as histórias da nova geração. As histórias da nova geração é como conquistaram, as histórias da nova geração é como eles estavam mantendo, as histórias da nova geração eram a tecnologia, as histórias da nova geração eram a terra, e não o céu, e não o milagre. E assim o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas eles perderam os seus filhos. Quando eu olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Quando eu penso que o alvo da família também mudou. Hoje, a família está preocupada em proporcionar a melhor escola, a melhor oportunidade para enfrentar o mundo competitivo. Nós estamos capacitando os nossos filhos para conquistar, manter e produzir. Mas quantas vezes nossos filhos viram o poder de Deus em nossas vidas? Quantas vezes trabalhamos para que eles conhecessem e experimentassem por eles mesmos o poder de Deus que nós já vimos? E às vezes eu fico pensando, será que eles já viram a glória do Senhor descer diante dos seus olhos? E os seus pais ajoelhados diante desta glória todos os dias, porque o Senhor está entre nós? O Senhor queria que eles conquistassem a terra, mas que nunca perdessem a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. Ele queria que o poder de Deus fosse experimentado. E eu fico pensando como algumas coisas simples ficaram de lado na história das famílias, que nós trocamos devagarinho, a missão principal da família por conquistar a terra, ao invés de gerar fé e valores. Qual é a missão principal da sua casa, meu querido? Se a tua missão não for gerar fé e valores no coração dos seus filhos, ainda que eles tenham grandes oportunidades e eles sejam pessoas extraordinárias no mundo, conquistando a terra, eles estão perdidos. Perdidos, longe de Deus. E a Bíblia fala que quem está longe de Deus não tem esperança nesse mundo. E eu fico pensando em algumas coisas simples. Por exemplo, o centro da adoração, segundo a Bíblia, não é o templo. O centro da adoração é a casa. O templo é o lugar onde a gente descobre que nós não somos um pequenino povo distante e espalhado na terra. E então a gente vê esse grande ajuntamento, as pessoas chegando, é uma coisa gostosa, a gente se sente parte do povo, parte da comunidade. Mas, queridos, o centro da adoração é quando a gente fecha a porta do quarto da gente e fala com o Deus vivo, e os milagres de Deus vão começar a acontecer, porque a gente está de joelhos. É quando os nossos filhos participam dessa adoração e conhecem o poder de Deus e a grandeza de Deus. É quando eles participam dos milagres, quando eles participam das respostas, quando eles aprendem a resolver problemas pela intervenção de Deus na vida. E, por exemplo, um dos valores que tem desaparecido do mundo cristão é aquilo que a gente chama de culto doméstico. Quando o papai, a mamãe, quando o esposo e esposa param para fazer a sua devocional junto com a família. É claro que eu preciso ter meu tempo sozinho com Deus, mas
Se a família não for o centro da adoração, essa geração vai se perder. Se eles não conseguirem ver na geração que está aqui, as razões, não as razões teóricas da nossa fé, a doutrina, mas o poder vivo de Deus, a presença do Espírito Santo, os milagres de Deus acontecendo, eles não vão sentir a mesma paixão espiritual. Eles vão apenas aprender a religião. Mas a religião não enche o coração da gente. O que enche o coração da gente é o poder da graça, é a presença do Senhor. Eu me lembro de uma vez que estava num retiro e tinha acontecido uma bagunça muito grande com alguns meninos, e aí falaram: você vai falar com o pastor, que vocês bagunçaram demais aqui no retiro, vão ter que conversar com o pastor. E eu me lembro que os meninos ficaram sentados na minha frente e estavam esperando a bronca, não é? E eu perguntei assim: conta para mim, como é que você conheceu Jesus como Salvador da sua vida? E já começou a ficar difícil a conversa. Não, eu nasci na igreja e tal, etc. Aí eu perguntei assim: qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida? Ele disse: eu nunca experimentei. Aí um deles, mais sincero, virou assim: e eu acho que nem meu pai nem minha mãe, nunca vi. O que o senhor está falando? Grego, hebraico, latim? O que é isso? Queridos, como é que a paixão espiritual vai estar no coração desses meninos, dessas meninas, se a gente estiver só focado em conquistar a terra? E a gente está passando esse valor para os nossos filhos, que a missão da vida é conquistar a terra, é ganhar o prêmio disso ou daquilo, é passar nesse ou naquele curso, é fazer isso ou fazer aquilo. Outra coisa que a gente vai perdendo no tempo, porque muda o foco, é a valorização do dia do Senhor. Por que Jesus, por que Deus instituiu que você trabalha 6 dias? E que você separa um dia que não é teu, pertence ao Senhor esse dia. Você está entendendo? Isso que está na Bíblia. Você trabalha 6 dias, você faz o que você quiser com 6 dias, mas tem um dia que não é teu, que esse dia pertence a Deus. E sabe o que a gente faz no dia do Senhor? Esse não é o dia da gente jogar bola, da gente pular corda, da gente fazer um monte de coisa. Mas esse é o dia, queridos, onde a gente pega a nossa família e ensina o valor de servir a Deus. A gente sai com os nossos filhos, a gente vai para ajudar pessoas, a gente vai levar a cesta básica, a gente vai cultuar a Deus, a gente vai usar os nossos dons no ministério. E queridos, os nossos filhos vão ver o valor do Senhor na vida da gente. Agora, se o domingo não é mais o dia do Senhor na nossa vida, a gente vai lá, cumpre a tabela, assiste um culto e vai embora. Está entendendo? E eu não coloco o meu ministério, o meu serviço. Quando é que eles vão aprender a dispor do seu tempo para o Senhor? Porque a gente está ensinando para eles algo diferente. Não é paixão. Uma das coisas estranhas para mim, é muito estranha, porque quando a gente trabalha as escalas do voluntariado na igreja, aí, por exemplo, você vai assumir um voluntariado mais fixo, tipo assim: eu vou trabalhar no departamento infantil da igreja, que está lá todo domingo, eu vou ter que trabalhar no som, vou ter que trabalhar em alguma coisa que tem um compromisso. Algumas pessoas dizem: não, é muito complicado isso, porque eu não vou assistir mais culto. Eu falei assim: mas eu não estou entendendo, como assim não vou assistir mais culto? Porque o domingo é o dia do Senhor. Mas eu só estou trabalhando. Mas você só vem num período, porque nenhum voluntário trabalha nos 2 períodos. Não, é que eu só vou de manhã ou só vou de noite. Então não é dia, você não consagra o dia do Senhor, você consagra meio-dia para o Senhor. Você está entendendo?
O que a palavra de Deus vai ensinar é que você vai pegar um desses cultos, você vai estar lá celebrando, e no outro você vai servir numa congregação, num trabalho, num projeto, você vai fazer diferença, porque esse dia não é teu, pertence a Deus. Leia a Bíblia, você vai ver que isso é um valor das Escrituras. Você trabalha 6 dias e consagra um para o Senhor. Porque o dia do Senhor era tão sério, e isso naquele tempo, que o maná não caía. Porque aquele dia era só do Senhor. Entendem? Esses são valores que vão se perdendo, e a gente vai vivendo uma contemporização. Mas na verdade o que a gente está ensinando para os nossos filhos é que a gente não tem mais que conservar a chama acesa dentro da nossa alma, a gente tem que conquistar a terra. E aí, o prazer de servir a Deus vai embora do nosso coração. A gente vai perdendo aos poucos o prazer de experimentar Deus, mais do que falar a respeito de Deus. Uma das coisas mais tremendas que eu tenho visto, quando a gente trabalha libertação na vida das pessoas, de um vício, de possessão, de qualquer coisa, é que não adianta a gente ficar falando muito. Quando as pessoas experimentam Jesus lá dentro, ardendo dentro da alma deles, aí vem transformação. A gente está falando, não vai fazer diferença nenhuma. Experimenta junto. Você vai ver alguma coisa tremenda de Deus acontecendo. Eu já falei isso aqui para vocês, mas para mim é muito valioso. Quando o Michel começou a entrar na adolescência, lá na garagem do apartamento que morávamos, eu parei e disse: filho, quero te contar algumas coisas que já aconteceram comigo na minha vida espiritual. E comecei a contar uma série de coisas da minha história com Deus, algumas muito particulares, muito pessoais. Olhei bem nos olhos dele e disse assim: hoje eu vou orar por você, e quero dizer para você que Deus não quer que você conheça só as histórias do seu pai. Deus quer que você experimente o poder dele. E que há uma coisa tremenda que vai acontecer com você, que vai ser só tua, se você buscar. O segredo é busca que você vai encontrar. E eu vou orar a Deus para que Deus te dê graça para você buscar. E você vai experimentar coisas maiores. Orei por ele, e aí eu achei estranho o que começou a acontecer. Porque todo dia ele descia para a garagem, e ali ele ia buscar a Deus, e começou a viver as experiências com Deus. Para mim passou a ser muito significativo por que ele desceu para a garagem. Você entendeu? Porque a gente estava lá naquele dia na garagem, conversando, falando daquelas coisas. Ele queria viver e experimentar aquelas coisas, e quando ele começou a viver e experimentar essas coisas da grandeza e do poder de Deus, ninguém segurava mais esse menino. Ele estava apaixonado, com uma paixão até maior do que a minha. Porque, queridos, não adianta conquistar a terra. Isso todo mundo faz. E nem por isso o mundo está bom. O foco da família não é ensinar os nossos filhos a conquistarem a terra. E vou dizer mais. Se eles conhecerem o poder de Deus, a paixão de Deus e a bênção de Deus, eles vão conquistar a terra, porque a graça de Deus vai estar sobre eles. Mas se eles só aprenderem a conquistar a terra, eles vão perder o principal, que é a graça de Deus. O foco da família tem que mudar. O foco da família não é construir uma herança. O foco da família não é ter não sei quantas propriedades. O foco na família não é formar esse ou aquele. O foco da família é gerar os valores, os princípios,
a fé. Esse é o nosso papel. E se a gente fizer isso, pode ter certeza, homens e mulheres de bem vão surgir nessa terra, e Deus vai abençoá-los, e eles conquistarão a terra. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Mas sabe o que acontece? É que às vezes Deus nos abençoa e a gente perde o sentido da bênção. Eu nunca vou me esquecer quando meu pai conseguiu comprar um apartamento na praia. Eu era adolescente, estava no fogo da minha paixão, e toda semana ele queria descer para a praia para arrumar o apartamento, e toda semana a gente tinha que faltar na igreja, e toda semana, eu já era pregador, eu não podia pregar, e toda semana eu não podia fazer os trabalhos evangelísticos. Virou uma guerra, eu brigando com meu pai, porque ele queria ir para a praia e eu queria ficar sozinho em casa, porque a gente inverte os valores. Você vai dizer, eu não posso desfrutar? Posso, você pode desfrutar, claro que você pode desfrutar da vida, sem perder e sem negociar os seus valores. Se isso aqui, que você está vivendo hoje com Deus, é um valor para você, não negocie os valores de Deus na tua vida. Está entendendo? Eu não estou falando porque eu preciso de audiência para o culto, não é isso não, gente. Não é esse o problema. Porque tudo isso aqui vai passar. Eu estou falando de uma nova geração que precisa de paixão de Deus. E essa paixão de Deus começa dentro de casa. E essa paixão de Deus é vivida lá dentro do contexto do lar, nos valores, nos princípios, na visão, no compromisso. Eu tenho alguns amigos que estão hoje no ministério, e eles me falam dos seus pais, como eles pegavam pela mão e levavam para o trabalho na congregação, e eles nem eram pastores, mas eles eram homens de Deus, pregando o Evangelho, e por causa da paixão espiritual deles, eles se tornaram pastores, continuam indo nas congregações. Quantas vezes você já foi numa congregação evangelizar? Quantas vezes você já foi numa viagem missionária? Quantas vezes você já levou o teu filho para fazer um projeto ministerial A ou B, e ele te ajudou a consertar uma casa, a fazer uma coisa? Você vai ver, você vai fazer isso com o teu filho, ele nunca mais vai esquecer o dia que foram lá construir a casa daquela criança, como a igreja fez, ou a casa daquela senhora lá no meio do mato, como a igreja também fez. E ele foi junto, ele foi lá, pregou o prego junto com você. Queridos, é isso, a gente tem que viver essas experiências, mais do que falar. E quando chegava lá naqueles momentos que as coisas, as portas estavam fechadas, o grupo orou, e Deus fez coisas tremendas. Eu já vi o céu abrir, e a gente começar a orar, parar de chover, ficar uma clareira no céu, nuvem escura para tudo quanto é lado, e o miolinho sem nada, porque simplesmente o povo de Deus estava orando. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu era garoto, e aquele grupo estava orando, Senhor, aqui, agora, tá. Uma clareira no céu. Eu só podia glorificar o nome do Senhor. Está entendendo? Você tem que viver. Quando a gente passa por essas tribulações financeiras, eu fico me lembrando, quando eu tinha 14 anos de idade, a gente foi para um senhor para alugar uma garagem, porque a gente queria abrir uma congregação, um ponto de pregação, e vamos lá negociar o aluguel com 14 anos e assinar contrato com 14 anos. Você já viu isso? Só Deus. E para pagar, sabe como é que a gente fazia? Distribuía cofrinho na casa dos irmãos, falava do projeto, e no dia do pagamento saía de bicicleta recolhendo os cofrinhos, e contava todas as moedas, ia no banco, trocava as moedas, olha, era batata, tinha dinheiro para pagar aluguel, não atrasou um dia. Você acha que eu vou esquecer isso? É isso que gera paixão espiritual dentro da gente. Agora, se o foco está em conquistar a terra, eles vão conquistar a terra, mas vão perder
A paixão de Deus. A primeira lição que eu quero deixar hoje pela manhã é essa. Eu tenho mais 3 lições que eu queria deixar com você hoje à noite. Queria convidar você para vir com a sua família no dia do Senhor. Esse dia é hoje. Não é teu dia, não, é do Senhor, para estar aqui. Para a gente começar a investir na paixão espiritual da nova geração. Sabe o que é que me preocupa? É o seguinte, alguns desses valores para nós são muito naturais. Porque muitos de nós herdamos esses valores. E talvez nós sejamos a geração seguinte de uma geração apaixonada. Mas hoje, 70% dos membros dessa igreja são a primeira geração de crentes. 70% dos membros, qualquer idade, são a primeira geração. E alguns desses valores não foram introjetados em nós. E por isso a gente não está vivendo esses valores na próxima geração. E sabe o que vai acontecer? Não vai ter próxima geração. Porque a próxima geração depende desta geração. Depende desses valores radicais que a gente assume, que a gente coloca como valor, porque valor não se negocia. Toda vez que eu negocio o valor, ele vira moeda de troca e deixa de ser valor. E aí eu vou colocar isso como princípio na minha vida. Algumas pessoas me perguntam, pastor, daqui a pouco você vai fazer 2 cultos, 3 cultos, como é que vai ser esse negócio do domingo? Não vai dar certo. Eu não sei, mas eu continuo crendo que o domingo é o dia do Senhor. Eu continuo crendo que esse princípio não mudou nas Escrituras Sagradas. O que mudou foi do sábado para o domingo, o que mudou foi o jeito, a liturgia, mas o valor, 6 dias você trabalha e 1 dia pertence ao Senhor, não muda, é valor. Eu entendo que o valor da família ser o núcleo da fé não mudou, continua sendo, porque é lá dentro da casa que a gente vai aprender valor. Não é na escola que a gente aprende valor, a gente aprende com o papai e com a mamãe. A gente não aprende a resolver problemas na escola, a gente aprende imitando o papai e a mamãe. Então a maneira como você resolve problemas, a maneira como você briga ou deixa de brigar, é isso que você está passando como valor. E nós precisamos da graça de Deus para fazer isso dentro da nossa casa. Senão, nós vamos perder uma geração inteira. E sabe, o que eu vejo é que tem uma bênção reversa. Tem muitos meninos, moços, moças, jovens, que são a primeira geração de crentes, dentro da sua casa. E sabe qual é a bênção que eu vejo? É que a sua paixão, querido, pode transformar a tua casa inteira. E ainda que você não tenha herdado dos seus pais esses mesmos princípios e valores, você é a porta da paz, o portal da paz na sua casa. Viva esses valores, não negocie esses valores, e você vai ver a tua casa abençoada, porque através de você a bênção de Deus vai entrar nessa casa, de modo reverso. Eu tenho certeza disso. Eu queria orar por isso. Você concorda que a gente ore por isso? Então fica de pé agora, que eu quero orar por você e quero orar pela nova geração. Quantos aqui são avós? Levanta a mão aqui, eu quero ver. Puxa, quanto avô tem aqui? Olha só. Vamos orar pelos seus netos hoje? Quantos aqui são pais? Levanta a mão, quero ver. Tem muitos pais aqui. Vamos orar pelos seus filhos. Pedir a bênção de Deus sobre eles. Quantos são o único crente dentro da sua casa? Levanta a mão, quero ver. O único crente na sua casa. Tem vários aqui, vários. Vou orar por você, porque você é a bênção que Deus colocou na tua família. Não é para brigar, não é para ficar enfiando o evangelho pela goela, não.
é a tua vida, o teu exemplo, o poder de Deus, a resposta de Jesus na tua vida que vai fazer diferença. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria que você, que é vovô e que é papai, lembrasse o nome de cada um dos seus filhos e netos. Está combinado assim? Tá? E nós vamos fazer uma coisa que era muito comum no Velho Testamento. Tá? Nós vamos fazer uma coisa que era muito comum no Velho Testamento. Nós vamos abençoá-los. Eu não sei porquê, mas Deus colocou sobre você uma autoridade espiritual sobre eles. Então você pode abençoá-los. Como Jacó abençoou os seus filhos e netos, como Isaac, como Abraão fez isso, a gente pode fazer. Você vai orar por eles, tá? E agora, quando você abençoar, não fala palavra vazia, tá? O que é palavra vazia? Senhor, abençoa, que ele seja feliz. Não quer dizer nada isso, tá? Você vai pensar no jeito de ser, no temperamento, na maneira de ser, e você vai pedir algumas coisas específicas. Você pode pedir qualquer coisa, que Deus quer ouvir a sua oração. Porém, não se esqueça que eles não estão aqui só para conquistar a terra. Se tudo que você está abençoando é para conquistar a terra, então vai faltar o principal. Está entendendo? Você pode pedir tudo, Deus quer ouvir, mas acrescenta outras coisas que são do mundo espiritual na vida deles. E começa a orar nominalmente. Olha, Senhor, o temperamento desse meu filho é assim, 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 assim. Você que é sozinho na sua casa, quem sabe a primeira geração, não é? Então, você vai orar pelos seus queridos da mesma maneira. Você vai falar do temperamento desse, o temperamento daquele, mas eu quero te pedir isso, e abençoa. Agora, lembra que isso você vai transformar como missão. Não é uma oração que você vai fazer hoje, amanhã acabou. Vai ser a tua batalha espiritual. Senhor, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção. E quando você for, põe a mão e abençoa, que eles escutem a bênção, que eles gravem no coração. Então curva a tua fronte agora e ora, nominalmente, ora. Pede a bênção de Deus, pede a bênção de Deus, pede a bênção de Deus. Você vai continuar orando por isso, mas agora você vai fazer alguns votos com Deus, porque a bênção para a nova geração passa por essa geração, tá? O primeiro voto é transformar, mudar o foco da tua família. A família não existe só para conquistar a terra, a família existe para ser o referencial da fé e dos valores para a nova geração. Então, alguma coisa tem que mudar na tua casa. Por exemplo, você separa tempo para reunir a tua família e abençoá-la, e você, homem, olha aqui, você é o sacerdote do lar, não é tua mulher não, você que é o sacerdote do lar. Você já assumiu a sua missão de homem, de pai. A mulher é a ajudadora, ela pode fazer, mas como sua ajudadora, você é o responsável. Porque senão você atrapalha tudo no processo.
Então hoje Deus está pedindo para você assumir a tua missão. Você vai ser o sacerdote da tua casa. Como você vai fazer? Use coisas criativas. Transforma esse tempo no tempo da brincadeira, da alegria, da festa, da oração, do lúdico, do abraço, do beijo, do elogio. Usa a tua criatividade. Você usa a tua criatividade para conquistar a terra todo dia. Se isso é o foco, você vai usar. Você está disposto a assumir um compromisso desse? De valor? Isso é sério. Então pede graça de Deus. E quando você chegar em casa, vocês instituam o tempo, o horário. Não precisa ser longo, gente. Não precisa ser longo. Começa pequenininho. Começa com 15 minutinhos. Mas sagrados, diferentes, criativos. Pede ajuda para a esposa, ela vai te ajudar. Mas valor. Está entendendo? Segunda coisa. Vamos instituir o domingo, o dia do Senhor na nossa vida? Quem sabe você vem aos 2 cultos, primeiro, mas quem sabe você vem num culto e no outro você vai servir. Você vai ser voluntário num trabalho social da igreja, numa congregação. Você vai ser voluntário numa das organizações que tem aqui. Você vai servir e vai levar os seus filhos junto para servir. Você tem algum dom, uma habilidade especial? Você é bom com as mãos? Faz junto. Vai ensinar. Olha, nunca mais vão esquecer. Sabe, todo domingo à tarde eu saía com meu pai, porque o ministério dele era ajudar a consertar a casa das velhinhas da igreja. E eu ia com ele, e a gente pensava lá, lixando, arrumando, fazendo, para a glória do Senhor. Entende o que eu estou falando? Eu não sei qual é o teu dom, mas esse Senhor, eu vou me comprometer. Porque, queridos, é essa paixão vivenciada que comunica a nova geração. Está entendendo? Homens e mulheres, vamos servir, vamos separar esse dia para a glória de Deus e fazer isso uma festa. Uma festa. A gente vai visitar no hospital, a gente vai num asilo, a gente vai num projeto, reúne a célula, faz isso. Mas o domingo não é meu, pertence ao Senhor. Talvez eu não saiba como começar, mas eu vou orar, Deus vai me revelar, e a gente vai começar a fazer. E olha, vai ser uma revolução, abençoada. Vamos orar por isso? Posso orar por essas questões? E aquilo mais que o Espírito falou com você, deixa Ele trabalhar na tua vida, tá bom? Senhor Jesus, estamos aqui em pé na Tua presença, refletindo, nos preocupando com coisas seríssimas. E eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê graça, e que a disposição e a atitude de coração de construir coisas novas venham do Teu Espírito para conosco. Fala conosco, continua falando, continua falando, continua falando, até que nós sejamos inculcados, seja introjetado dentro da gente esses valores. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. Nós queremos ser ensináveis. E faz, Senhor, que a nova geração seja bendita do Senhor. É em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém? A gente vai terminar esse culto cantando. E se você puder, dar um beijo, dar um abraço na nova geração, nos seus filhos, nos seus netos, no papai, quem sabe você quer sozinho. Olha, faz isso e abençoa, porque é uma vitória de Deus. Canta conosco. Quando essa música terminar, o culto vai ter terminado. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu
o teu querer. Faz o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão. Até hoje à noite, 19 horas, nós temos um encontro com a sua família. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry